Olá pessoal, é uma grande alegria podermos estar aqui juntos, entre amigos, entre tantos corações que se importam com os bebês, que se importam com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com as mães, com os pais, com os familiares, enfim, com todas as pessoas que buscam a nossa casa espírita nos trabalhos de evangelização da família. Meu nome é Marcelo e eu vou apresentar para vocês neste vídeo os principais pontos de tudo o que aconteceu no primeiro encontro do ciclo Diálogos sobre Evangelização da Família à luz da doutrina espírita. Este ciclo de diálogos é uma realização de 3 casas espíritas, a Associação Espírita Mãos Unidas, aqui de São Paulo, Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo e o Grupo Espírita Caminheiros do Amor de São Paulo. Esse grupo, o Caminheiros do Amor, é o grupo do qual eu faço parte. A nossa ideia é refletirmos juntos sobre o que é essencial a um trabalho de evangelização da família. Então, nossa proposta é realizar 6 encontros online, já realizamos o primeiro, apresentando conteúdo conceitual, refletindo sobre esse conteúdo e apresentando também algumas sugestões de atividades práticas. A parte mais importante é o diálogo, por isso que nós demos esse título, Diálogos sobre Evangelização da Família. O primeiro encontro, então, iniciou-se com uma música. Nós apresentamos esta canção que se chama O Grande Amigo e que é utilizada nos nossos trabalhos para crianças bem pequenas, 4, 5, 6 anos de idade. E é uma canção especial para nós porque os nossos evangelizandos desta idade gostam muito dela. Eles aprendem, é uma letra simples e cantam com muito gosto. E se a gente olhar, analisar a letra, na verdade é uma prece. Hoje sempre tenho um grande amigo, que não vejo, mas está comigo. É Jesus, meu mestre e irmão, ele mora em meu coração. Nós gravamos essa música em vídeo, ela está disponível para todos vocês, e na descrição desse vídeo tem as cifras para aquelas pessoas que estudaram um pouquinho de música, né, tocam violão, piano, enfim, para que vocês consigam utilizá-la com seus alunos. Uma curiosidade também sobre essa música, que às vezes a gente leva para alguns evangelizandos um pouco mais velhos, 10, 12 anos de idade. Então a gente vai falar ali sobre prece, conforme a orientação dos Espíritos, no livro dos Espíritos, e perguntamos para eles, esta música é uma prece, ela está pedindo, está agradecendo, ou é uma prece de louvor? Aí as crianças discutem, enfim, entre si, e chegam a uma conclusão. A seguir, passada a música, no nosso encontro, nós falamos um pouquinho sobre o objetivo desse nosso ciclo de encontros, sobre o que nós pretendemos realizar ao longo das várias semanas. Uma parte da nossa equipe, da equipe que está organizando esses encontros, esteve envolvida durante muitos anos na organização de cursos de formação de evangelizadores e cursos de formação de dirigentes para a reunião de paz. Fizemos isso por muito tempo, mas também ficamos muito tempo sem realizá-los. E agora, ao decidir retornar, ao nos reunirmos para planejar esse ciclo de encontros, a gente refletiu muito sobre a experiência que tivemos no passado e a gente entende que apresentar um modelo único sobre o que é evangelização, sobre como deve ser a evangelização, talvez não seja o melhor neste momento. Porque os trabalhos são muito diferentes entre si nas várias casas espíritas. Há casas espíritas muito grandes que têm condições de oferecer um trabalho de evangelização com várias salas de aula, conforme as idades. Há casas que são menores, que oferecem 2, 3 salas de aula. Há trabalhos que acontecem toda semana, há trabalhos que acontecem uma vez por mês, e ainda assim a evangelização, ainda assim faz a diferença. Há trabalhos que atendem famílias espíritas e há trabalhos que atendem famílias não espíritas, por exemplo, em atendimentos à comunidade e assim por diante. Ou seja, a gente reconhece que todos nós evangelizamos em contextos de grande diversidade e um modelo único, portanto, não vai dar conta de toda essa complexidade. Mas nós podemos conversar entre nós sobre o que é importante, sobre o que é essencial a um trabalho de evangelização. Daí o título que nós escolhemos, né? Diálogos sobre evangelização da família.
Usando uma analogia, né, se nós pensarmos a formação do evangelizador como uma árvore, a nossa proposta aqui nesse ciclo de diálogos é olharmos para as raízes desta árvore. E nestas raízes, na base dessa árvore, da árvore da evangelização, nós faremos algumas questões, algumas perguntas, né? Buscaremos resposta para isso. O que fundamenta o nosso trabalho? O que é que nos move? Onde queremos chegar? E para isso, nós organizamos o ciclo em 6 encontros, agrupados em 3 blocos. No primeiro bloco, nós falaremos sobre o objetivo da evangelização. Evangelização nos novos tempos. O que é a evangelização? Enfim, a gente vai definir uma meta, um objetivo. No segundo bloco, a nossa lente vai se debruçar sobre o evangelizador, ou seja, sobre nós. Que competências nós precisamos desenvolver para dar conta daquele objetivo ou daqueles objetivos que nos propusemos. Assim, nesse terceiro e quarto encontros, nós vamos falar sobre o evangelizador. E vamos falar também de um assunto muito importante, que é a nossa visão de educação. Educação é um campo muito amplo, com muitas possibilidades, e nós vamos ter que escolher uma dessas possibilidades, um desses caminhos para desenvolver o nosso trabalho de evangelização. E para isso, a gente vai se valer do conhecimento de uma ciência que se chama pedagogia e que estuda, dentre outros aspectos, como é que as pessoas aprendem, como é que a criança aprende, como é que um bebê aprende, como é que um adulto aprende. Enfim, a gente não vai sair no empirismo, a gente vai buscar informação que nos ajude a encontrar essas respostas, as melhores respostas para o trabalho que iremos desenvolver. No ciclo final, no quinto e sexto encontros, nós vamos falar sobre o evangelizando. Nós vamos colocar a nossa lente sobre o evangelizando. E essa talvez seja a parte mais importante de todo o ciclo de trabalho. E a gente vai fazer a seguinte pergunta: quem é este espírito encarnado que está diante de mim? O que é que ele precisa agora? Exatamente agora. Não antes, não depois, não amanhã, agora, nesse instante. E para responder, a gente vai ter alguns caminhos. Né? A gente pode pesquisar a história de vida daquela família, daquele evangelizando, a personalidade do Espírito Eterno ali encarnado. Mas o nosso foco principal será analisar o ciclo de vida, o estágio de desenvolvimento em que ele se encontra. A gente pode olhar esse estágio no momento que ele nasce até o início da idade adulta. Há uma série de transformações acontecendo, uma série de desenvolvimentos físicos acontecendo, e a gente precisa saber em que momento o nosso evangelizando está. O mínimo de entendimento que tivermos sobre esse processo já vai transformar nossa prática pedagógica e tornar o conhecimento que queremos transmitir mais significativo para o evangelizando. Para isso, então, a gente vai se debruçar, buscar auxílio em uma outra ciência, que é a psicologia, especificamente na área de psicologia do desenvolvimento, que apresenta também um universo imenso de abordagens e possibilidades de entendimento sobre este tema. Buscaremos também alguns autores espíritas que vão falar sobre essas fases de desenvolvimento, e aí nós vamos construir e fazer as escolhas pedagógicas que tanto precisamos. Se nós formos pensar em todos os assuntos que são importantes para a formação do evangelizador, aí a nossa lista vai ficar gigante. Por exemplo, a gente poderia falar sobre didática, dentro da didática sobre plano de aula, como se constrói, né, um planejamento. Poderíamos falar sobre ritmo de aula, ou seja, a organização dos assuntos no tempo que temos disponíveis para realizar nossa aula. Poderíamos falar sobre programação de temas por faixa etária, podemos falar sobre recursos didáticos, a importância do livre brincar na aula de evangelização, a literatura, ou seja, os recursos, contar histórias, né, a contação de histórias, parábolas, atividades de artes, jogos e brincadeiras, teatro, recursos online, e permeando tudo isso, os princípios do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, que formam o solo onde a árvore da evangelização se sustenta. Este solo, né, que são os princípios do Evangelho e da doutrina espírita, não só sustentam a árvore, como elas alimentam tudo isso que nós descrevemos aqui e mais outros assuntos
que, que podemos abordar. Só que esses outros assuntos vão ficar para uma outra oportunidade. A nossa ideia, a nossa proposta é olhar para as raízes, para esses temas que fundamentam o trabalho da evangelização. Voltando para a nossa aula, após essa apresentação, nós fizemos uma dinâmica que chamamos de diálogo inicial. Nós dividimos toda a turma em duplas e demos às duplas 5 minutos para elas se conhecerem e pensarem sobre esta proposta. Descrever uma ou mais características de Jesus como educador. No caso, como estávamos numa plataforma online, a gente usou esse recurso deste outro aplicativo que se chama Mentimeter, e para formar uma nuvem de palavras. Então as pessoas conversaram durante 5 minutos. Quando elas voltaram ao grupo maior, nós apresentamos o link e as pessoas então foram lançando as palavras que caracterizavam Jesus como educador. Esta é a plataforma, ela está aqui em inglês, mas lá dentro dá para a gente traduzir para mudar a linguagem para português. Ela é muito fácil de utilizar. Aqui do lado direito tem como se fosse um celular, né, um telefone celular. E aí a gente pode colocar palavras ali e essas palavras vão compor a nuvem de palavras nesse quadro maior à esquerda. Então eu posso dizer que Jesus é firme, né? Como educador foi uma pessoa firme. E aí vai aparecer a palavra firme ali, né? Usava histórias. E vai aparecer ali na fonte. Se eu repetir alguma palavra que alguém já disse, amor, por exemplo, a palavra vai ficar maior zona ali, maior no contexto da nuvem de palavras. E aqui então foram as palavras que o grupo que estava reunido ali sugeriu. E vejam que interessante, são dezenas e dezenas de palavras, e cada uma delas muito significativo, né? Por exemplo, a gente pode dizer que uma característica de Jesus como educador é que ele era respeitoso com todos a quem ele ensinava, que ele era misericordioso, que ele tinha amorosidade, que ele era acolhedor, né? Trazia para si, que era amoroso, que dava exemplos, que tinha paciência, que estava sempre disponível, que tinha conhecimento. Enfim, eu não estou inventando essas palavras, são as palavras que as pessoas colocaram naquele dia, no primeiro encontro. Então fica uma dica aqui, é uma atividade muito simples de fazer, e vocês podem reproduzir isso em reuniões de evangelizadores, usando esta plataforma ou não, né? Se vocês estiverem no presencial, dá para fazer essa atividade usando filipetas, post-its, com essa mesma questão, características de Jesus como educador. As pessoas escrevem e vão agrupando ali no quadro ideias semelhantes, isolando uma ideia um tanto diferente e depois refletir sobre isso. Por exemplo, uma das características de Jesus que foi colocada aqui é que ele era bom ouvinte. Será que nós, como evangelizadores, somos bons ouvintes como Jesus era? Aqui fala também que Jesus acolhia a todos sem preconceitos. Será que nós, como evangelizadores, acolhemos a todos sem preconceitos ou precisamos aprimorar esta qualidade em nós? Enfim, aqui tem um roteiro de trabalho muito interessante para todos os evangelizadores. A seguir, depois dessa primeira iniciativa ali de conversas em duplas, nós distribuímos todos os participantes em grupos, em menos grupos, né, em grupos de 7, 8 pessoas, até mais, né? Eu creio que foi um pouquinho mais. E esses grupos tiveram 20, 25 minutos para conversar sobre duas questões. E a gente sugeriu que eles reservassem um tempinho no final para consolidar as ideias importantes e escolhessem um representante para apresentar as ideias no grupo maior. O tema para o diálogo foi essa passagem bastante conhecida de Jesus, né? É uma das passagens evangélicas que as crianças mais gostam. Diz assim, que Jesus estava ensinando em público e algumas pessoas trouxeram crianças para que ele lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos de Jesus repreenderam essas pessoas. Jesus então, falando aos seus discípulos, disse assim: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais. Por que será que as crianças gostam tanto de ouvir essa história? Foi a primeira pergunta. E
como este ensinamento pode nos ajudar nos trabalhos de evangelização que atuamos ou pretendemos atuar? Foi a segunda pergunta. Os grupos, então, trabalharam, conversaram sobre esses dois assuntos por 20, 25 minutos, e aí voltaram todos para a sala maior. Reclamaram demais, que foi pouco tempo, né? Porque os assuntos, quando a gente mergulha neles, é gostoso, né? E é importante discutir. E aí, no compartilhamento, nós trocamos, tentamos anotar algumas ideias na primeira coluna, respondendo a primeira pergunta, na segunda coluna aqui do lado direito, respostas para a segunda questão. Por exemplo, alguns grupos disseram, as crianças se identificam com essa passagem porque elas se sentem acolhidas por Jesus, se sentem valorizadas por Ele. E como isso pode nos ajudar, né, nos trabalhos de evangelização, alguns falaram assim, olha, Jesus acolheu, então nós também podemos acolher a todos, crianças, jovens, pais, etc., pelo que eles são, do jeito que eles são, como Jesus faria, sem distinção. Surgiram também ideias muito práticas aqui, não é? Por exemplo, incluir as crianças em algumas atividades da casa espírita, como recolher latas de refrigerante, valorizando o esforço, o trabalho, a participação delas. Enfim, essas anotações têm uma ressalva, elas são muito pobres diante de tudo que foi discutido, é quase que uma tradução do que as pessoas falaram, então muita coisa se perdeu aqui. Então a gente recomenda que vocês participem dos momentos coletivos, né, desses encontros que nós realizamos, porque é aí que está a riqueza, aí que está a profundidade que a gente tanto precisa, né, na discussão desses temas. O momento de compartilhamento, né, dos vários grupos foi tão interessante, tão intenso, que não deu tempo da gente apresentar esse conteúdo que havíamos preparado. É um texto sobre essas duas perguntas. Nós recomendamos que vocês leiam, porque ele vai falar de alguns tópicos que foram falados nas discussões, foram trazidos pelas pessoas, pelas equipes, mas ele avança em outros pontos que não foram tratados lá. Então é bastante interessante para esse momento que estamos discutindo, preparando a discussão sobre objetivos da evangelização, que vocês também conheçam esse texto que diz respeito a uma experiência muito interessante do nosso trabalho. Por fim, encerramos o nosso encontro curto, né, de 1h30, contando uma história também para crianças de 4 a 5 anos, chamada Onde está Jesus? Essa história ela se liga àquela música inicial, elas podem ser usadas, trabalhadas em conjunto. A Luciana contou para nós essa história e nós gravamos em vídeo, também está disponível para todos vocês. E o texto dessa história também está disponível. É isso, pessoal. Esse foi o primeiro encontro do ciclo de diálogo sobre a evangelização da família, à luz da doutrina espírita. Queremos agradecer a todos que participaram e convidá-los, estejam conosco no segundo encontro que acontecerá em breve. Até lá!